Antes de ler qualquer coisa, a paixão precede, vem na frente da presença de Deus. A adoração e o louvor chama, atrai Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler apenas um versículo. João capítulo 19, do versículo 30. Eu quero que você preste o máximo da atenção, não se desvie, porque enquanto a gente está pregando, o Espírito Santo está passando no meio do povo, está curando, abençoando, libertando, quebrando cadeias, correntes, grilhões e algemas. Aqui está escrito assim, acharam? João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus Todo-Poderoso, que teu servo Adolfo Sarmento, totalmente, radicalmente, completamente dependente de ti, que ele desapareça agora, esconda-me atrás de ti. Quando o povo me olhar, não me enxergue, mas enxergue a Jesus Cristo, o Espírito Santo operando. Fala, Deus, fala comigo, fala com cada um de nós. Se eu falar de mim mesmo, falarei aos tímpanos. Posso arrancar emoção e aplauso, nada mais do que isso. Mas quando o Senhor fala, o Senhor traz transformação, quebrantamento. O Senhor transforma, o Senhor levanta o caído, o Senhor sustenta o abatido, o Senhor fortalece aquele que está fraco, o Senhor põe de pé aquele que tombou, o Senhor enxuga dos olhos toda lágrima, o Senhor dá o consolo, o conforto, a paz, a esperança, a alegria, a vitória, a saúde e a felicidade, o direcionamento no nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção agora. Deus sabe que a igreja é dele. Olhando aqui, deixa os outros passar, senão você fica aqui, mas seu corpo está aqui, sua mente está lá, e você não recebe. Um canceroso é curado e você não sara da sua alergia, porque você está longe. Presta atenção, não é em mim, na palavra. O Senhor enviou a palavra curou 3 milhões de judeus andando pelas areias quentes do deserto. É a palavra, Ele não dá glória para mim, não dá glória para ninguém, é a palavra. Irmãos, Deus sabe que a igreja existe por causa dele, foi construída por causa dele, sofreu luta, sofreu perseguição, passou por aperto financeiro, continua passando lágrimas, perseguições. Ele sabe que a igreja é dele, ele já até conhece tudo o que está acontecendo na igreja. Amém? Mas o que é que atrai a presença de Deus? O que é que toca no coração de Deus, sensibiliza o coração de Deus, atrai a presença de Deus e faz Deus vir e dizer: eu habitarei no meio do meu povo? É a adoração. Adoração. Por exemplo, suponhamos que fosse proibido cantar hoje aqui, mas você entrou no templo de Deus adorando. Eu escolhi te adorar, eu te escolhi te servir, eu te escolhi como meu Senhor, escolhi teu filho como meu Rei, Salvador, Senhor, Libertador, Médico. Então é proibido cantar, Pai, mas o meu coração canta. Então ele lê, ele sonda o coração, esquadrinha os rins, diz ao homem qual é o pensamento. Ele viu adoração, ele viu paixão. A paixão procede, vem na frente, precede a presença de Deus. Agora imagina o Senhor quando Ele entra aqui e nós com o nosso coração quebrantado, desejoso, ardente, sedento e faminto, não com fome de pão, nem com sede de água, mas com a presença dEle. Nós te queremos, ó Deus, ó Jesus, ó Espírito Santo. Ele sonda e passa no meio do seu povo. Ele vê que a paixão do povo veio na frente da presença dele. Aí vem um louvor, como foi feito hoje. Abba, Pai, todos os cantos que nós cantamos. Então a presença de Deus toma conta da igreja. E aonde a presença de Deus está, preste atenção,
ainda que ninguém peça uma cura, ainda que ninguém peça um milagre, ainda que ninguém peça prosperidade, ainda que ninguém peça a solução do problema, ainda que ninguém peça força, ainda que ninguém peça alegria, ainda que ninguém peça nada, a presença, tua presença me satisfaz. A presença de Deus já vem cuidando de cada um de nós, da área espiritual, da área material, da área física, da área financeira, da área sentimental, da área emocional, da área sexual, todas as áreas, presente e futuro. A presença de Deus é a solução, a presença de Deus, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, amém? E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Um perfeito adorador, ele sente compaixão. Mas antes de falar compaixão, vamos analisar o maior presente que Deus nos deu. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, presenteou o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele preto, branco, vermelho, amarelo, rico, pobre, feio, bonito, quem quer que seja, todo aquele que nele crê, não sofra, em área nenhuma, não pereça, em área nenhuma, e além do mais, ainda tenha a vida eterna. Ele abriu o seu tesouro e ele deu o seu Filho Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, lírio dos vales, rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã, alfa, ômega, princípio e fim, verbo que se fez carne. O verbo se fez carne através do ventre de Maria e habitou entre nós, e no transcorrer da sua existência vimos a sua glória. Ele deu Jesus. E o que Jesus fez, irmão? No início do ministério, desceu nas águas do batismo, saiu das águas do batismo, já com o Espírito Santo, e ele partiu para os campos, praias, montes, valados, sinagogas, em todos os lugares. O que Jesus foi fazendo? Fala comigo. Abrindo os olhos do cego, soltando a língua do mudo, concedendo audição ao surdo, limpando leprosos, prega aí, ressuscitando mortos. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por amor de nós na cruz do Calvário. Irmãos, depois que Jesus fez tudo, ele já venceu Satanás pela primeira vez no deserto, com 40 dias de jejum, sua carne fraca. Estão falando de jejum aqui, a turma escuta falar do livrinho e fica assim, ó. Irmãos, eu estou amanhã 14 dias, amém? Eu estou fazendo 30 dias de jejum de carne vermelha, não é fácil. 30 dias, 40 dias sem chocolate, que é coisa que a gente sente. E a palavra de Deus diz que esta casta de demônios que ataca em qualquer área da sua vida, que fecha suas portas, que vem para matar, roubar e destruir, essa casta de demônios não sai com coisa alguma, de modo nenhum, disse Jesus, a não ser com jejum e oração. Cada pastor, cada um dos 23 pastores vão receber esse livro. Uns já começaram e outros vão começar. Irmãos, eu estou vendo a transformação, estou vendo o avivamento, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo Jesus indo na frente, abrindo as portas, desfazendo toda a força do inimigo e todo o poder do mal. Esse jejum é para a tua proteção, para a proteção da tua família, para que Deus abra as portas e para que Deus mande um avivamento na tua vida e na igreja. Esse jejum, irmãos, é extraordinário. Mas pastor, eu tenho hipoglicemia, e se eu ficar sem comer, escureço, desmaio. Escuta, escolhe uma coisa. Eu não fico sem tomar aquele café. Meu Deus do céu, se demora para fazer, então você vai ficar 40 dias sem tomar café. Eu não fico sem chocolate, ainda mais o crocante da garota. 40 dias vou ficar sem comer chocolate. Eu quero te oferecer alguma coisa, eu não fico sem comer pão. Come torrado, come outra coisa.
alguma coisa de sacrifício você oferece. Agora o livro, irmãos, é para ler um capítulo, não vai meter a cara, um capítulo, às vezes dá vontade de ter 2, 3, é um capítulo, curtinho, você acabou de ler, porque também não adianta você jejuar, ler um capítulo e não orar. O Senhor disse, vós não tendes se não pedis, você não pede, tem gente que está todo mundo orando, assim, ó. Entra oco, sai vazio, não recebe. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á. Todo aquele, qualquer um que pede, recebe. Quem busca, acha, quem bate, ele abre. Você vai sentir o inimigo tirando a mão da sua vida. Na área que ele estiver operando, na área que ele estiver massacrando os judeus, ele vai arrancando, ele vai afastando, ele perde a força. Satanás não fica preocupado quando você vem na igreja. Se você vem na igreja, apenas oferta, dizima uma vez ou outra, e canta, senta, e não ata, não desata, não fede, não cheira. Ele não está muito preocupado, não. Deixa. Agora ele tem medo, quando você está na igreja, ouve a palavra, coloca a palavra em prática, começa a orar, e começa a jejuar, e começa a ler a palavra dele, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando a gente lê, ele fala conosco, aí ele fica a pulga atrás da orelha, aí ele vai mandar todo o exército de demônios te cercar, porque ele sabe que você vai ser um espinho na garganta dele, que você vai ser um catador de gravetos. Sabe quem é o catador de gravetos? O apóstolo Paulo, quando escapou de todo o naufrágio, Deus entregou todas as vidas na mão dele, não deixou ninguém morrer, Alexandre, deixou ninguém morrer. E aí todo mundo tremendo de frio, congelado. Aí ele juntou uma porção de lenha, e estava difícil de acender, estava molhado. Ele foi catar gravetos, e começou a catar graveto e jogar lá. A hora que o fogo começou a acender, ele foi pegar um graveto, quando ele jogou uma víbora, ninguém escapa de víbora, picou na mão dele, ele segurou, todo mundo viu, ele sacudiu, a víbora ela caiu no fogo, ele continuou, todo mundo falou, esse é pecador, esse escapou do naufrágio, todos escaparam segurando em tábuas, outros nadando, e Deus não deixa viver. Depois de livre, catando graveto, acho que Deus preparou uma cobra, falou, não, o crime dele é grande, ele vai morrer. Ele escapou da tempestade. Deus entregou para ele todos, o anjo apareceu no barco e disse, não, eu entreguei todas essas vidas na tua mão, nenhum vai morrer. Aí ficaram olhando, agora ele vai inchar, quer ver? Ele vai começar a balançar, vai começar a cambalear, quer ver? Quer ver ele cair? Ele colocando graveto. Passa 1 hora, 2, não escuta. Esse não é normal, esse é Deus. Esse é servo de Deus. E todo mundo vieram adorá-lo. Ele não aceitou a adoração. Todo mundo estava frio. Mas ele foi catar graveto para acender o fogo e aqueceu a todos. Deus está precisando de catador de graveto. O povo está frio, irmãos. As igrejas, cada dia que passa, esvazia mais. Você pode trazer o maior pregador do mundo, eles podem ver paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir. Está acontecendo um marasmo, está acontecendo um desânimo. As proporções do crack, da heroína, da cocaína, da maconha, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, o estupro, a pedofilia, guerra, derramamento de sangue, violência, falta de perdão, inundou, e Satanás não está preocupado com aqueles que é deles. Aqueles que é deles já o canta, já o adora, já o louva, já pratica tudo. Ele está preocupado com a igreja. Ele sabe de Apocalipse 20:10, quando ele será lançado no lago de fogo, ele sabe, e será condenado para todo sempre. Então ele está levando o máximo de pessoas. Quantas pessoas estão caídas? E é nesta hora que Jesus disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e muitos dos filhos do reino serão dispersados e serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente.
Está difícil manter a igreja no louvor, é difícil manter a igreja na adoração, é difícil manter a fidelidade do povo, o estudo da palavra, a leitura, o jejum, eles vão esfriando. Ou Satanás ataca como atacava nas arenas, queimando cristãos, flechando, lancetando, ou como ele está fazendo com o Estado Islâmico. Você olha nas igrejas, entre os bancos só tem gente morta, eles entram nas igrejas e fuzilam todos. Ou então ele usa outro processo de congelamento, desânimo, marasmo, indiferentismo, apatia. E depois que a pessoa está longe, ela está sensível, ela está com a guarda aberta, ela vem e ele vem e mata. Eu, de vez em quando, eu costumo ligar no canal da NET 80. Eu fico vendo como que os leões famintos caçam, como que os animais devoradores, predadores, não é pregador, predadores comem. Eles ficam olhando tanto de búfalo como de corça, de qualquer tipo de animal. Eles ficam rodeando, perto da água, porque todos têm sede e têm que ir para lá. E aí ele fica olhando. Quando eles estão em grupo, ele não faz nada. Eles atiçam e voltam. Agora, o primeiro que sai do meio do grupo e fica apartado, ali é no instantinho, serve de comida para eles. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Atacada, perseguida, passando por luta, mas ela é a noiva de Cristo. Aqui é como um hospital cheio de gente doente, precisando de cura. Em nome de Jesus, de unção com óleo, de milagre. Aqui é uma clínica de psiquiatria. Jesus é o maior psiquiatra, o maior psicólogo. Gente que está pensando no suicídio já não sabe mais o que fazer, não sabe que direção tomar, estão perdidos. Se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Mas é nessa hora que Jesus aparece e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Aqui é o lugar aonde as pessoas chegam fracas, as pessoas chegam suscetíveis ao pecado, mas aqui é onde o Senhor levanta através da sua palavra. Não existe igreja perfeita. Um sujeito diz assim: já passei por 30 igrejas, pastor, não achei uma igreja perfeita. Eu falei: você não vai achar nenhuma perfeita. A igreja, ela não é perfeita. A igreja, ela não é triunfante. A igreja, ela é militante. Ela milita ainda, ela será triunfante quando a voz do arcanjo ecoar, a trombeta tocar e ela subir ataviada. Aí sim, ela estará totalmente triunfante. E o que Jesus veio buscar e salvar? José de Arimateia, Nicodemos, quem que ele veio usar? Os poliglotas? Usou sim, Saulo, mais para frente, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha quantos que ele procurou, tem uma série que vocês sabem. Chegou na alfândega e disse: Levi, segue-me. Um sujeito que cobrava pedágio, um sujeito ladrão, um sujeito odiado pelos judeus. O que Jesus tinha que conversar com ele? No fim, Jesus o chamou, ele foi para casa e levou Jesus com os discípulos. E diga-me com quem andas, eu direi quem és. Ele chamou todos da mesma laia. Jesus podia falar: pera, eu não me contamino. Jesus sentou no meio deles e começou a participar. E aí então vieram os fariseus, saduceus, os escribas e disseram: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus disse: o são não precisa de médico. Eu passei por luta, passei por provação, passei por hospital, tomei soro, me mediquei, mas porque eu estava precisando. Quando eu não estou precisando, eu vou para o hospital para visitar os outros. Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, irmão. Ele disse: eu não vim chamar os justos, irmão. Eu vim chamar e buscar os pecadores. Amém? Aquela mulher que lavou seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, podia falar: eu conheço tua vida, mulher. Você mercadeja o teu corpo? Você ganha por hora, por trânsito? Sai daqui. Não. Ele deixou que aquela mulher derramou em lágrimas, torrente de lágrimas, que deu para lavar os pés dele, em arrependimento. Beijou os pés dele, perfumou os pés dele com perfume caríssimo e enxugou com seus cabelos.
quando nós nos humilhamos diante de Deus e o recebemos como único, verdadeiro e suficiente Salvador, pode ter sido traficante, pode ter sido o pior e mais hediondo pecador, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vinde, me diz o Senhor, ainda que os teus pecados sejam negros como a escarlate, se transformarão brancos como a neve, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se transformarão como a alva lã, porque o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo o pecado. Ele veio buscar, ele veio salvar o que se havia perdido, e ele continua fazendo isso. Louvado seja o seu santo nome. Então, irmãos, é ele, conforme eu preguei quarta-feira em Filipenses 2,13, é ele quem opera em nós o querer, é ele quem opera em nós o efetuar. Se ele não colocar o querer, nós não vamos querer nada. Se ele não colocar o desejo de realizar, de efetuar alguma coisa, nós não vamos efetuar nada. Então, irmãos, o mundo caminha a passos largos para a perdição e para o inferno. Jesus não vai tocá-los diretamente, ele vai tocar neles através de mim e através de você. Quem é que tem que levar a palavra para eles? A paixão de Cristo precede a presença dele. Olha só, eu citei aquele exemplo, compensa falar novamente. Um paralítico, não era paralítico, é paraplégico, só mexia a cabeça numa cama, esperando a morte. Quando precisava higienizá-lo, era como uma criança recém-nascida que tinha que trocar a fralda, tinha que limpar suas fezes, tinha que limpar sua urina, tinha que virar de bruços para não virar ferida às costas. Era um peso morto, uma vida que... Mas quando Jesus entrou naquela casa, irmãos, esparramou a notícia: aquele que abre os olhos do cego, solta a língua do mudo, concede a audição ao surdo, limpa leproso, aquele que ressuscita até morte, está na casa assim, assim. O homem não esperava aquilo. Quatro homens. Deus opera o querer e o efetuar. Se Deus não tocasse naqueles quatro, mas Deus tocou. E os quatro oraram para aquele paralítico e disse: ó, nós vamos te levar na presença. Nós vamos te levar na presença de Jesus. Mas, não, você vai agora. Sensibilizaram, sentiram compaixão, sentiram amor, não foram indiferentes ao que o Espírito Santo tocou. Pegaram os quatro e foram. Olha, vamos pesado. Andar. Quando chegou na porta, falou: olha a multidão. Quem estava dentro, não saía. Quem estava fora, não entrava. Perdemos a viagem. Olha, se não é o querer e o efetuar de Deus. Vamos levar de volta, valeu, né? Intenção. O que a gente pode fazer? Nossa parte nós já fizemos. Mas não, Deus continua tocando, e quando Deus toca, a coisa acontece. Vamos tentar entrar pela porta da frente. Ninguém abriu alas. Jesus, sabendo de tudo, podia abrir. Abre um alas aí, tinha que abrir. Mas Jesus queria ver até onde a fé. A fé move a mão de Deus. A fé muda a circunstância. A fé acompanhada de ação, de obras, porque a fé sem obra é morta. Crê, até o diabo crê. E aí, não deixaram entrar pela frente, nem pela janela. Nós vamos danificar uma propriedade. Nós vamos danificar uma propriedade, mas ele vai chegar onde está Jesus. Eu acho que o cara fala: cuidado, eu não consigo. Cala a boca. E as casas lá não são, elas são horizontais. E tem uma escada do lado. Quando acontece alguma coisa no telhado, eles sobem. Então subiram aquela escada, o cara ia até escorregando. Depois chegou lá em cima, Jesus sabendo tudo. Aí já distraiu, né? Que é quando o fogo está caindo uma mensagem, o irmão começa assim, ó: mas o que ele está matando? Ele não sabe que ele está regulando o ar condicionado. Todo mundo fica assim: pode parar de pregar, porque a pessoa pode estar olhando para você, mas se o pensamento dela tiver a 1000 quilômetros de distância, é preferível que ela seja surda e você muda. Não adianta. Ou então, quando ele começou a fazer um movimento estranho, agora você imagina, começou a cair as coisas. Nós vamos abrir o buraco aqui, ó, ele vai descer em cima de Jesus. Eles estavam estragando uma propriedade, irmãos. Eles tinham que pagar. Qual seria a reação do dono da casa?
Não ia sair barato. Mas eles abriram a casa. E agora? Agora precisamos de uma corda, 2 cordas. Ou melhor, precisamos de 4 cordas. Aí amarraram nas extremidades. Aí Jesus já parou, ficou só olhando. E a turma, quer ver Jesus dar bronca? Quer ver tocar esse cara para fora? Abelhudo, como é que ele entra por cima desse jeito? Jesus olhando. E foram soltando a corda. Imagina se um solta mais do que o outro. Aquilo virava, o homem foram soltando. Quando chegou na altura dessa mesa, Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Nossa, o homem falou meio caminho andado, porque se a gente contém pecado e não opera. Então, e aí quando desceu, já tinha os saduceus, escribas, fariseus, doutores da lei, porque você sabe que aonde você está pregando, até dentro da sua casa tem pessoa que te critica, fica analisando o que você fala, o que você faz, para poder pegar alguma coisa errada para te arrebentar. Você sabe disso. Na repartição onde você trabalha, onde você sabe tem. O inimigo vem de graça. Satanás, quando não vem, manda o secretário ou a secretária. E aí começaram, que blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecado. Como é que ele fala para esse paralítico: perdoados são os seus pecados? Que mentira é essa? E Jesus, que sonda o coração, esquadrinha o vinho e sabe qual é o pensamento, olhou para eles e disse: por que arrazoais em vossos corações? Isso é porque vocês estão murmurando, metendo a boca, pensando que eu não tenho poder para perdoar pecado. Qual é mais fácil? Perguntou para eles. Falar: filho, perdoados são os teus pecados, ou fazê-lo andar? Qual é mais fácil? Falar: filho, perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama. A cama que carregou ele há muitos anos. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Qual é mais fácil? Ninguém respondeu, todo mundo ficou apavorado, porque descobriu o que ele estava pensando. Irmãos, eu posso chegar com uma pessoa, às vezes ela nem arrependeu direito, disse que arrependeu, e eu posso falar para ela: perdoados são os teus pecados. O padre, a pessoa chega lá, confessa, ele fala: oh, filho, 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso, tá? Eu te absolvo, perdoados estão os teus pecados. Dorme no seu bicho, vira para trás de Cristo, ele sai. Lá na Umbanda o cara: ei, eu afastei, eu não trouxe oferenda, não me bata, não castiga, me perdoa. Se está se perdoado, não torna nota. Qualquer um pode falar perdoado, qualquer um. Mas fazer o paralítico andar é só Deus. Aí olhou para ele e disse: qual é mais fácil? Dizer: filho, perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Ora, para que saibais, para que vocês fiquem sabendo que eu tenho o poder de perdoar pecado, ele disse: paralítico, agora negócio comigo, levanta. Começou a mexer, músculos, negros, artérias, começou a se mexer, o bicho começou assim, né? Começou assim, firmou e levantou. Ele falou: não, pega a cama, joga nas tuas costas e vai para a tua casa. E ele jogou a cama, entrou pelo teto, mas ele saiu porque aquele que perdoa pecado está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui, irmãos. E aqueles 4 carregaram ele até lá. Aqueles 4 fizeram ele subir a rampa. Aqueles 4 abriram o buraco no teto. Aqueles 4 fizeram ele descer. Mas não precisou levar de volta, porque Jesus curou. Que esse Espírito Santo, que esse Espírito venha sobre a nossa igreja, irmãos. Quantos paralíticos, paraplégicos, semimortos, alguns até morrendo no pecado, nas trevas, no sofrimento, nas drogas, no alcoolismo, no desespero. Quantas pessoas que estão do nosso lado e ninguém sente nada. Irmãos, que o Espírito Santo começa a vir sobre a igreja, o querer, o efetuar de Deus. Que a nossa paixão venha na frente, que preceda a presença de Deus. Aí Ele vai distribuir os dons. Mas eu não tenho capacidade. Deus não escolhe pessoas capacitadas. E Ele teria escolhido José de Arimateia, Nicodemos e os doutores. Não, Ele escolheram os discípulos que eram meio chucro. Escolheu Pedro, violento, pescador, rude.
Mas quando se defrontavam com eles, a Bíblia diz que eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus, porque quando eles abriam a boca, era só sabedoria divina. Eles tinham o amor de Cristo, o perfume de Cristo, a força de Cristo, a autoridade de Cristo. Os doentes eram colocados em leitos, em camilha, na beira da estrada. Pedro passava, o sol batia em Pedro, a sombra ia passando em cima dos doentes, os doentes eram curados. Meus queridos irmãos, precisamos do Espírito Santo. Olha só, irmãos, olha só, Jesus falou para cerca de 500 pessoas: vão para o cenáculo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 380 foram passear nas festas, 120 foram no cenáculo. Os 120 foram batizados no Espírito Santo, receberam língua de fogo, vento veemente, falaram em outras línguas, abalaram o planeta Terra. 2000 anos se passaram e nós estamos falando desses homens, canelas de fogo, cheio do Espírito Santo. Pedro, na primeira pregação, ele ganha 3.000 almas. Na segunda vez que abre a boca, 5.000 almas. A igreja de 120 foi para 8.000 pessoas, porque eles tinham compaixão, eles tinham amor. O Senhor está dizendo para que a gente vai evangelizar, que a gente pregue, que a gente abra a boca. Mas eu não tenho dom, ninguém tem, irmão. Eu oro para um enfermo, minha parte é orar, curar é dele. Eu faço o apelo para receber Jesus, eu faço o apelo. Quem traz para frente é Jesus, amém? Eu prego, não tenho poder de converter ninguém, eu prego. Mas enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando, é Ele quem converte, é Ele quem realiza a obra. Ninguém pode fazer nada de si mesmo, não é por força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo destruição, nós estamos vendo suicídio, nós estamos vendo gente se perdendo, nós estamos vendo gente entregando a alma para o poder das trevas, gente atrás de patuá, reza brava, Parma de São Jorge, comigo ninguém pode, tijolinho de incenso, ferradura de 7 buracos atrás da porta, cruz na porteira, subindo escadaria, procurando outros deuses, e há uma maldição, não há perdão para quem troca Deus por outros deuses. Porque o único que depois de operar todas as maravilhas, depois de ser cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado, desnudado, envergonhado, deitou sobre a cruz, abriu seus braços, seus pés e suas mãos foram transpassadas por aqueles cravos, coroa de espinhos, sangrando, com sede, pendurado. Ele pediu água, lhe deram vinagre, e aí ele cumpriu o sacrifício. Que quando ele entrou no batismo, mesmo batismo nós vamos ter dia 14 às 7h30 da noite, vai ser uma festa inédita. Quando ele entrou nas águas do batismo, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista podia falar: olha o Rei dos Reis, não. Olha o Senhor dos Senhores, não. Olha o Lírio dos Vales, não. Olha o Leão da tribo de Judá, não. Olha a Raiz de Davi, não. Mil nomes. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a única forma do Cordeiro de Deus tirar o pecado é derramar a última gota de sangue. O Cordeiro de Deus precisava ser sacrificado. 1500 anos dali para trás, era cordeiro que eles traziam de casa. Se era longe, comprava na porta do templo, levava no altar, colocava a mão, transferia o pecado para o cordeiro, confessava diante do sacerdote, e aí então o sacerdote passava a lâmina, o sangue era derramado e aquela carne era queimada no fogo, oferecido para Deus. Jesus agora é o único cordeiro. A partir daquele momento, Deus não aceita pombo, cordeiro, boi, nada, só um cordeiro. Então Jesus veio, e naquela hora, meus queridos irmãos, naquela hora, Satanás queria que ele blasfemasse. Se ele blasfemasse, porque quando ele, já preguei aqui, quando ele estava sendo preso, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar e disse: guarda, embainha a tua espada.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acaso não poderia eu rogar a meu pai? Ele mandaria 12 legiões, 72 mil anjos aqui. Um anjo só destruiu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Mas como se cumpriria as escrituras? Se convém que o Cristo morra, padeça e ressuscita no terceiro dia. Quando vieram prendê-lo lá em João, quando vieram prendê-lo, Jesus falou: quem buscais? Caíram tudo por terra. Caíram tudo por terra. Jesus podia falar para os discípulos: vamos embora que a situação aqui está feia. Caíram todos por terra. Mas ele tinha que passar pelo sacrifício. Não adiantava 12 legiões de anjos. Ele esperou eles levantarem. E quando todos eles levantaram, Jesus perguntou, com menos autoridade, mais brando: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Então, se é a mim que buscais, deixai ir os discípulos, para que nenhum se perca, exceto Judas, o filho da perdição, que se perdeu e se enforcou. Aí Jesus então se entregou. Amém? Ele dizia: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele dizia: ninguém tem mais amor do que esse de dar a sua vida por amor das ovelhas. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não foram os pregos que cravaram Jesus na cruz, mas foi o amor. Porque se ele não morresse na cruz, nós estaríamos destinados ao inferno. Ele assumiu a nossa morte para que nós pudéssemos receber a vida dele. E morreu a nossa morte. Ele pegou os nossos pecados. Se ele falhasse ali, se o Cordeiro de Deus falhasse, nós seríamos condenados. Então Satanás, até na última hora, irmãos, até na última hora, fez com que o povo lá embaixo: se tu és o Cristo, deixa da cruz, e cuspia nele, desafiava, usou a boca. Satanás usa a boca das pessoas, até dos seus próprios familiares, para ir contra você, para te criticar. Inimigo não faz falta, sobra. E um dos ladrões disse: é verdade que eles estão falando, se tu tens poder, desça da cruz, salva-te a ti e a nós. Agora o outro reconheceu, Deus revelou para o outro o que não revelou para Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, para os judeus, para ninguém, que Jesus era o Filho de Deus. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele sabia que não ia demorar muito, você está morrendo. Lembra-te de mim quando entrares lá no teu reino. Jesus olhou para ele, porque ninguém pode vir ao Pai se Deus não trouxer. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Mas todo aquele, de preferência os pecadores, de preferência todos aqueles que estão caídos. Se você olha a vida dos grandes profetas, dos grandes homens, Abraão mentiu, né? Se você olha, Pedro negou, Tomé duvidou, Judas traiu. Se você olha tantos, Sansão caiu, Davi caiu, todos eles caíram para poder se levantar. Deus não olha o presente, Ele olha o futuro. Ele sabe o aperto, Ele sabe a sua situação, mas Ele está olhando o teu futuro vitorioso. Ele veio buscar e salvar para saber contigo. Amém? É isso que Deus está vendo. É o Deus que funciona. Você diz: eu estou endividado. Ele está vendo suas contas. O mais difícil foi pagar o teu preço na cruz com meu sangue. O resto, confia em mim. Amém? Você está doente? Eu sou o Senhor que te sara. Está morrendo? Eu sou a ressurreição e a vida. Está fraco? Eu sou a tua força. Está triste? Eu sou a tua alegria. Amém? Nós não cremos num Deus imaginário, cremos num Deus forte e poderoso. Olhou para o ladrão e disse: em verdade te digo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Agora, irmãos, será que a morte de Jesus foi uma derrota? A morte de Jesus não foi uma tragédia, irmãos. A morte de Jesus foi a realização da nossa libertação. Olha, quando ele disse: está consumado, ele tombou o espírito. Aí Deus entrou em ação. Terremoto, sepulcro abre, mortos ressuscitam. Já ressuscitaram lá há 2000 anos, imagina a grande ressurreição. Mortos ressuscitam, aquele povo sai correndo. E aí um outro que foi revelado, mas era tarde demais para ele. O centurião que comandou a crucificação olhou e disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Se você está aqui é porque Deus se revelou.
Ele te revelou que Ele é o Filho de Deus. Ele revelou que Ele é o teu, o meu, o nosso Salvador. A igreja é dele, nós somos dele, não importa o ataque do inimigo. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Ninguém tem mais amor do que este, de dar a vida por amor de nós. Agora, aquele que se envergonhar dele e da sua palavra, ele também terá vergonha perante os anjos e o Pai que está no céu. Então, está consumado. Um grito de derrota? Não. Um grito de desespero? Não. Um grito de realização, um grito de vitória, um grito de alívio, um grito do matador da morte. Quando ele morreu, ele matou a morte. Ele venceu os grilhões da morte. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e os pecados da humanidade, e pelas suas feridas, todos os que creem serão curados. A cruz foi um instrumento. Aplauda, glorifica. Se você está apaixonado pelo Senhor, glorifica a tua paixão, atrai a presença de Deus na sua vida. Eu sei que tem anjos subindo e descendo nesse lugar. Eu sei que o Rei dos Reis, Jesus, está aqui. Ele está sendo homenageado, Ele está sendo exaltado. Desde o começo Ele está sendo homenageado, exaltado, louvado, e nós o agradecemos. Aleluia. O plano de redenção do homem estava consumado. Satanás ficou apavorado quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Os judeus perseguidores, soldados, estava tudo feliz. Os demônios gritavam de alegria, mas Satanás estava triste, porque ele havia vencido Satanás ali. Ele cumpriu, ele não falhou. E Satanás sabia que ele ia ressuscitar, e que o problema aí que ia começar. Louvado seja Deus. O plano de redenção do homem estava consumado. A mensagem de Deus ao homem estava consumada. As realizações por Jesus como homem na terra estavam consumadas. A tarefa de selecionar e treinar embaixadores estavam terminadas. O trabalho de Jesus estava concluído. O sangue fora derramado, o sacrifício realizado, o aguilhão da morte fora removido. Tudo acabou. Mas vem um ponto de interrogação aí. Como pode dizer que está consumado? Como pode dizer que está consumado? Ainda havia famintos a alimentar, doentes para curar, desprezados para amar. Como pode dizer que está consumado? Simples. Ele completara a tarefa que lhe fora designada. A sua comissão agora, os 120 tinha que continuar. Os 120 partiram e Jesus ressuscitou e disse aos discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, só crer não basta, porque o diabo crê e estremece. Quem crer, mas for batizado, será salvo, e quem não crer, está condenado. Ide, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos. De graça recebeste, de graça dai. Entrai nas casas aonde vocês entrarem, que eles vos receberem, vocês diz: paz esteja nessa casa. Mas na casa que vocês entrarem e eles rejeitarem, e vocês tiverem que sair, sacode o pó dos vossos pés e ordena que a bênção que vocês colocou naquela casa volte para vocês. A casa vai ficar amaldiçoada. E na casa que vocês entrarem e forem bem recebidos,
Você diz: paz esteja nessa casa. Se eles receberam, a paz vai permanecer ali. Aí ele disse: quem rejeita a vós, rejeita a mim. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou. Olha só. E na casa que vocês entrarem e vos receberem, recebendo vocês, estão recebendo a mim. E recebendo a mim, está recebendo o Pai que me enviou. Amém? Jesus dizia: eu não falo de mim mesmo, e nem faço a minha vontade. O Pai vem, fala através de mim e realiza a sua vontade. Então, meus queridos irmãos, o plano de redenção acabou. E ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Por que nós estamos aqui, irmão? Porque nós cremos. Alguns vêm acompanhados, porque a namorada perturbou, eu vou lá para ver se resolve. Mas se não der, está louco para sair, virar a esquina, acender um cigarrinho, ou então tomar uma biritinha. Então, pode ser que no meio tenha alguém. Mas se você está aqui, meu irmão, é porque Deus te trouxe. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, mas todo aquele que o Pai traz, esse vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei, de maneira nenhuma eu mandarei embora. Se você está aqui porque você creu, se você está aqui porque você foi escolhido, Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e além de escolher, não é para ficar parado, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda, Ele vos dê. Amém? Sabe, a sua responsabilidade e a nossa. Vamos ver o que está escrito. A continuidade seria dos discípulos e de todos os que creram e continuarão crendo. Esses sinais seguirão aos que crerem. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Levanta a igreja, organismo vivo do Senhor Jesus. Vamos cumprir o seu ide. Você precisa de incentivo? Você apenas precisa parar aos pés da cruz e lembrar disso. O Criador das estrelas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, preferiu morrer por você do que viver sem você. Ele preferiu morrer por mim. Preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Irmãos, que o mesmo Espírito Santo que usou aqueles 4, que não viu obstáculo, que não viu dificuldade, para pegar aquele homem caído, caminhar, enfrentar a oposição, subir no telhado, danificar uma propriedade, eles iam ter que pagar, é claro, e descer aquele homem, levar o homem para receber a cura, mas o homem, além da cura, ele recebeu a salvação. Irmãos, eu fico vendo o Danilo aqui. Eu disse que se for um dia que eu não tiver compromisso, porque a gente como conselheiro nacional é difícil, mas se eu tiver um dia de Macarão, eu quero ir lá em Rodolfo. Quem é que manda fazer isso, irmão? Quem é que manda as nossas crianças e os jovens sair dos bairros pedindo mantimento? Quem é que incentiva um irmão a pegar e falar: olha, eu vou dar uma cesta básica, levar na igreja, porque tem gente um atrás do outro, tem tanta gente querendo que eu sou obrigado a dividir a cesta em 2 partes, às vezes até em 3. Eu ouvi uma notícia na Band News, não sei se é o governo, não deu para me ver, passou 2 vezes, vou prestar atenção, se alguém ouviu pode falar melhor do que eu não sei se é esses países que o Temer foi para investir aqui, eu não sei se vem de fora ou do próprio governo. Eles vão investir para os empresários 100 bilhões, para que essas empresas que estão falindo saiam da falência e se levante para começar a arrumar emprego para as pessoas. Amém, irmãos? Está sendo movimentado. Você nunca viu tanta gente ser presa. Lava Jato levando um atrás do outro. Será que não vai sobrar nenhum? Gente que afundaram o Brasil, irmãos.
E eu falei, como é que isso está acontecendo? Minha esposa falou, bem, você pensa que a oração do povo de Deus, todos os cristãos do Brasil clamando, orando, jejuando, Deus não opera? Ele demora um pouco, mas do jeito que ele usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, vai libertar o nosso Brasil. E nós estamos aqui nos 40 dias orando, irmão. Vai sobrar emprego. Eu creio num Deus que é maior do que a crise. Os dizimistas que não estão podendo ofertar, vão poder ofertar com fartura. Eu estou crendo que as portas vão abrir. Satanás é forte, mas não é maior do que o nosso Deus. E não é maior do que o nosso Deus. Os demônios que lutam contra você são fortes, mas não é mais forte do que o exército de anjo que está sobre você. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem o maior valor do mundo. Nem todo o ouro da Serra Pelada, nem todo o ouro da Serra Pelada, o petróleo da Arábia Saudita, nem toda a fortuna do mundo inteiro pode pagar o teu valor. Você custou caro. Você foi comprado, não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo. Foi comprado com o sangue puro, santo e imaculado que Jesus derramou na cruz do Calvário. Agora, qual é o maior presente que Ele quer, irmão? Qual é o maior presente que Ele quer? Eu, quando senti que eu estava quase apagando, eu pedi mais uns anos de vida. O que é o maior presente? O maior presente que eu dei na vida dele é desde 1965, é almas que eu tenho levado aos pés dele. Procura ganhar alma. Olha esses bancos que ainda estão vazios. Quer dizer, se encher, as crianças vão ter que ficar de pé, né? Mas olha para esses bancos que estão vazios, irmãos. Aí cabe mais alguém que está do seu lado, alguém que convive com você, alguém que você sabe que está passando por uma aflição, por uma luta, por um problema. Não seja indiferente. Mas pastor, eu gostaria, mas eu não tenho capacidade. Escuta, começa que Deus realiza a obra. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita aquelas a quem Ele usa. Se coloque à disposição de Deus. Quantas pessoas no conflito, quantas pessoas desesperadas. O mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. Programas de televisão estão sendo fechados. Satanás está lutando, irmãos, oferecendo tantas coisas, e você olha, cresce a pornografia, cresce tudo quanto é tipo de programa com tamanhas imundícias, influenciando as crianças, levando. Irmãos, quem que Deus vai escolher? Os incrédulos? É você. Você não sabe o potencial que você tem, você não sabe o que Deus colocou em você. Agora, o querer o efetuar é de Deus. Se você endurecer o seu coração, você vai atravessar um ano, você não vai conseguir trazer uma alma para Jesus. Você vai ser beneficiado, você está salvo, vai entrar no céu, né? Que muitos vão entrar, não é que vai perder a salvação, lá vai ser julgado pelas obras. Você não vai conseguir fazer nada. Você vai ser um cristão estéril. Pelo amor de Deus, pensa sobre isso. Quantas crianças. Mas se no deserto você fala, você prega, convida, você faz sua parte. O trazer, o converter é Deus. Você vê uma pessoa que está doente, você borrando de medo, você fala, dá licença, você põe a mão tremendo nas costas dela. Senhor Jesus, essa pessoa está sofrendo. Eu ouvi que no teu nome os enfermos são curados. Então eu ponho a mão nas costas dessa pessoa e eu ordeno que essa doença saia, no nome de Jesus. Já tira a mão assustada. Daqui a pouco a pessoa fala, nossa pai, se eu soubesse que você sabia fazer isso, eu já tinha te pedido antes. Aí você vai falar, também não sabia, eu descobri agora nesse culto. Então, irmão, o poder te foi dado. Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes, Satanás, e escorpiões e demônios, e toda obra do inimigo. Descubra o poder que está em cima de você. Olha, as pessoas estão sofrendo, não seja indiferente. Jovem, procura trazer outro jovem. Moça, você tem pessoas que você conhece no trabalho, está sofrendo, não se envergonhe. Convida. Gente, o avivamento está vindo, ele vai vir. Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Mas que o avivamento venha, vem. Muita gente orando, muita gente orando. Um dos maiores perseguidores do Evangelho
que era Saul, que consentiu na morte de Estevão. Ele precisou cair, ficou cego, Deus o levantou da sua queda, abriu seus olhos físicos e espirituais e o levou até o terceiro céu. Ele disse: aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele voltou, e até a hora da morte ele serviu a Cristo. Não tem coração endurecido, irmãos. Se nós fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Ele está contando com você. Amém? E o que eu quero fazer é orar para a igreja inteira. Eu gostaria que vocês saíssem e viessem aqui. E agora ele vai passar com cura divina. Cura do espírito, cura da alma, cura da mente, cura das emoções. Tudo quanto é tipo de cura. Ele está passando aqui. E vou dizer para você, em nome de Jesus, você que está aqui, Deus vai visitar a sua casa agora. Quando eu acabar a oração, toda a sua família, ainda que eles não creem, ainda que muitos duvidem de você, ainda que muitos fazem chacota, trabalha, em vez de descansar, vai lá devagar. Aí esses vão ser alcançados. Agora eu vou profetizar uma coisa, hein? Quem não vir pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelos seus pés, vem através do SAMU. Deus vai trazer, porque operando Ele, quem impedirá? Fala, operando Deus. Opa, pode ser maior, mais alto. Operando Deus, quem impedirá? Fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Fala, vencendo, vem Jesus. Então você vai cantar agora, garante vitória. Garante vitória, Jesus, oh, garante vitória, teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória, de novo, garante vitória, Jesus, oh, olha lá na tela, garante vitória, teu sangue garante vitória, Jesus. pede para Ele garantir. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas a vitória está chegando. Por um preço muito grande, esse preço foi o sangue lá da cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue de Jesus. Mais uma vez, Garante vitória. Ele está garantindo a sua vitória na luta que você tiver. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Garante vitória, Jesus. Ele está garantindo agora. Garante vitória, teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Olha o teu valor. Fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue lá da cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue de Jesus. Glória a Deus. A vitória é tua. A vitória é tua. Não importa a luta, é tua. Amém?
Eu vou orar agora. Coloca a mão direita no seu coração. Deus vai quebrar agora cadeias, correntes, grilhões, algemas, cordas que estão te prendendo em qualquer área. Olha, se tem alguma área na sua vida que está presa, você se esforça, você faz de tudo e está preso. Satanás tem um poder limitado, mas o poder do nosso Deus é maior. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da guerra. Então Ele vai quebrar agora. Prepara, porque Ele vai quebrar agora. Agora. Só que eu quero que você peça: qual é o teu problema? Fala baixinho para Ele. É meu filho, que eu não sei por onde anda. É minha filha, que se perdeu, não acho mais. É a garrafa de cachaça que não sai da geladeira. Senhor, meu Deus, meu marido está morrendo, vai morrer com câncer no fígado, um câncer na garganta, uma cirrose no fígado. Senhor, eu perdi tudo. Senhora, peça agora. Aonde o inimigo estiver te prendendo, numa enfermidade, numa opressão, numa depressão, amarrando o teu namoro, noivado, teu casamento, fala com Ele agora. Peça, porque Ele agora está passando. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu entrego a tua igreja, eu entrego a tua noiva, eu entrego, Pai, um dia ela vai estar preparada e ataviada para subir nas nuvens e ter um encontro contigo. Usa, Pai, usa a tua igreja agora, quebra cadeias, correntes, grilhões, algemas, sofrimento, dores, todo tipo de pecado, todo tipo de opressão, de depressão, de ansiedade, falta de perdão, raiz de amargura, todo mal que está escravizando, aonde o inimigo, Satanás, espírito maligno, estiver mexendo na vida de uma pessoa. Ah, Senhor, Ele tira a garra dele agora. Ele sai da casa agora, sai dos negócios, sai da família, sai do namoro, sai do noivado, sai do casamento, sai agora. Você não tem mais poder sobre esta igreja. A família, a nossa família, nossos laços de sangue estão entregues nas tuas mãos agora. Guarda, proteja, ampara. Abra as portas, Senhor, abra as portas para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe a mão na tua cabeça. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Nem olho gordo, nem inveja, nem macumbaria, nem bruxaria, nem traição, obra nenhuma das trevas terá poder sobre a tua vida. Os teus inimigos cairão por terra, porque maior é aquele que está em você, na sua família, do que todos aqueles que estão contra. Eu profetizo: a vitória é tua, é minha, é nossa, em nome e pelo sangue de Jesus. Todos digam amém e amém. Graças a Deus.